Olá, meus irmãos. Vamos aí dar continuidade, né, à nossa lição do livro Vinha de Luz, esse livro maravilhoso. Gente, a lição de hoje é espetacular. Bem, a lição é de número 6, denominada Multidões. Nós, né? Multidões. E tá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 2, uma fala de Jesus. Jesus fala assim: tenham compaixão da multidão. Gente, Jesus é demais, né? Olha que coisa mais amorosa. Tenho compaixão da multidão, né? Na sua grandeza, assim, infinita, aquela coisa, meu Deus. E ele olha pra gente, né, se matando, brigando, um humilhando o outro, com muito orgulho. E aí ele ainda tem compaixão. Ele é demais, ele é demais. Mas vamos lá, meu Emmanuel. Emmanuel não vai ser fácil com ele hoje, não. Então ele já coloca aí, ó. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Aí eu li, eu não tá entendendo. Eu falei, como assim? Se ele é super educado, quer dizer, um espírito já elevado, né, que possui aí dentro de si as leis morais, pelo menos boa parte delas. E aí eu falei, ué, mas como que ele vai ser devedor da multidão, né? Não estava entendendo, claro, né, diante da minha pequenez. Mas vamos lá. E aí ele coloca assim, vamos desenvolvendo. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. E aí eu me encaixo nesse daqui, né? Que, tipo assim, da primeira vista, eu não entendi. Por isso que é necessário o Emmanuel esclarecer a gente, né? Tá vendo como é bom estudar? E aí ele coloca, são raros os homens, no entanto, que compreendem esse imperativo das leis espirituais, né? Quer dizer, o cara tá lá no topo e ele ainda assim, ele vai ser que ele coloca aqui, o tipo devedor da multidão. Ele vai estar abaixo ali. Mas aí como que fica, né? Ele tá acima, ele tá abaixo? Bem, em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, ou seja, né, nós que estamos aí instruídos na cultura do mundo e não na cultura divina, né, celestial, esquiva-se da massa comum. Então, quer dizer, a gente vê aquela multidão, que é a grande maioria, né? A gente mora aí num planeta de provas e expiações. Então, sim, né? Existem muita fome, muita guerra, muita pobreza. Então, o que a gente costuma fazer? Se esquivar, né? E ficar no nosso mundo belo e maravilhoso, com nossas roupas ótimas, no nosso ar-condicionado, com nossa comida gostosa, e esquecer ali que existe, né? Do nosso lado, de repente, a pobreza demais, né? A falta de saneamento, a falta de educação, as doenças variadas, né? Uma criança hoje morrer de uma diarreia, de inanição, né? De desnutrição, isso é um absurdo, né? Ainda hoje isso ocorrer. E isso ocorre muito, por quê? Porque a gente, ó, se blinda, se cega. E aí é isso que ele coloca, esquiva-se da massa comum, né? Em vez de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, né? E aí a gente vê isso muito, hein? Muito acontecer, né? A gente explorar aí o lado sombra das pessoas para ganhar também em cima disso, né? Fomentando o ódio, fomentando o sexo, fomentando as drogas, né? Então aí é esse que é o perigo. Mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. E quantas vezes a gente vê acontecer isso e a gente também é aquele que faz, que pratica isso, né? Isso que ele colocou aqui, ó, o mordomo das possibilidades terrestres, que somos nós, né? Que serve aí ao materialismo, que serve aí a terra, né? A terra, mas não a terra para ela, né? A terra que eu falo é o lado material mesmo, né? É o lado provas e expiações. E aí ele coloca aqui que a gente acaba explorando o quê? A ignorância alheia, né? As paixões alheias,
e rouba-lhe então o ensejo do progresso. E o progresso, eu te falo, é o progresso espiritual mesmo, porque a gente esquece que a gente é espírito, né? Vestido aqui hoje com esse corpo. Nós já tivemos vários outros corpos e vamos ter um monte de outro ainda, né? Traça leis para que ela, que é a multidão, pague os impostos mais pesados, crie guerras de extermínio, né? Em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. Então, desde sempre, né, que a gente ouve aí, a gente estuda a história, é guerra em cima de guerra, povo brigando com povo até hoje. A gente vê, né, só olhar o planeta, ver um noticiário, a gente vê o tanto de guerra que tem interna e entre países, né? Às vezes, quantas guerras nós vimos aí em prol de Deus, né? Então, que Deus, essas pessoas não entenderam ainda o que é o Deus, né? Mas vão entender, um dia entende. E aí ele destaca isso, né? Que é esse tipo de mordomo, né? O sacerdócio organizado quase sempre impõe as sombras, quer dizer, impõe àquela multidão as sombras, né? O medo do Deus, o temor a Deus, né? Como se o Deus fosse alguém, já começa por aí, né? E alguém muito vingativo. Enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. E é isso que acontece mesmo. E esse impõe a multidão mesmo, né? A grande maioria, os povos, né? Esses sorrisos escarnecedores, tipo, estou acima ali, né? Do povo. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. E isso é muito verdade, muito, muito, muito verdade, né? São poucos os espíritos que ajudaram a humanidade, ajudaram a nós a ter uma evolução, né? Não só a evolução na parte da ciência, na parte material, né? Na parte da tecnologia, mas uma evolução moral mesmo. São pouquíssimos, né? Que chegaram e falaram, não, vamos transformar para melhor, né? Servidão, amor, caridade, pouquíssimos. Agora, igual ele coloca aqui, ele destaca, são poucos que são nesse sentido, mas os adversários é em legião, né? E vem mesmo, e vem forte, né? Sem timidez alguma, essa questão do mal, né? Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Ai, quem que é o amigo divino? Cristo! Então ele coloca, gente, mas olha, a gente começa a estar no desespero lendo essa mensagem do Emmanuel, mas aí ele já acalma a gente. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando há bilhões de anos a nosso favor. Diga-se de passagem. Oh, paciência, esse mestre. Muita amorosidade, né? Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados, cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. E aí, voltando à primeira frase, que é quando ele coloca aqui, o Emmanuel fala que os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores da multidão, grandes servidores da multidão, você entenderam? Então, os espíritos elevados, né, não precisa nem ser o Cristo, mas a gente vê aí Francisco de Assis, Chico Xavier, né, o Divaldo, que está aí mais próximo da gente, né, o Papa, quantos, né, eles são espíritos devotados a servir, espíritos devotados ao esclarecimento moral das pessoas, ao crescimento espiritual das pessoas. E a gente, o que a gente anda fazendo? Né? A gente tem que agir. Se quiser ser, ele já tá destacando. Se quiser, se está elevado, né, ali no patamar daí da escala espiritual, vai ter que servir, né? Aprender a gostar disso. E é bom, gente, é bom. E aí, ele faz o fechamento, né?
O Emmanuel, lembra-te, ele já dá aquele, ó, gente, presta atenção, lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. É a gente que tá lá na multidão, sofrendo com tudo isso, gente, né? E aí, a gente vai fazer o quê com essa multidão ali? É a gente que tem a fome, é a gente que briga. E aí ele colocou, lembra que você não tá num patamar ali, né, de Cristo, não, ou então de um espírito superior. Você tá no meio da multidão. Você, eu digo eu também ali, né? O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Maravilhosa, né? Então, vamos tentar aí, né, multiplicar a palavra do Cristo em atitudes, o evangelho, levar o evangelho em atitudes, não só em palavras belas e lendo aqui o Emmanuel, né? Vamos nos esforçar, né, para que o máximo de pessoas também tenha conhecimento a respeito das leis morais, né, a respeito de como se melhorar, né, e da necessidade que nós e o planeta têm de seres mais evoluídos, de seres mais amorosos, mais caridosos, né, que utilizem aí da justiça divina, que protejam a natureza, né, protejam um ao outro e parar de tanto egoísmo, né, e de tanta briga por coisas tão supérfluas, não é? Um beijo no coração de vocês, compartilhem esse vídeo, vamos levar aí a doutrina ao máximo de pessoas. Aqui no Instagram, vocês marquem as pessoas, pode marcar aqui embaixo, não tem problema, nós adoramos. E vamos aí seguindo com as leituras diárias. Beijo no coração de vocês.